Quando a gente faz a quadratura de Gauss com um ponto, a gente quer estabelecer uma função, a integral de uma função de a até b, de f de x, dx, como sendo aproximadamente igual a uma constante a1 que multiplica f de x1. Quando a gente faz a quadratura de Gauss com dois pontos, a gente quer dois valores de x. Então teríamos um x1 e um x2. Para o x2 a gente teria um a2. Então, agora a gente vai usar um a2 f de x2. Agora a gente tem aqui quatro variáveis a1, x1, a2 e x2. Para a gente fazer f de x ser... para a gente montar um sistema que tenha quatro variáveis aqui, a gente precisa estabelecer f de x como sendo aproximadamente um polinômio de terceiro grau, que seria c0 mais c1x mais c2x ao quadrado mais c3x ao cubo. Porque agora a gente tem 1, 2, 3, 4 coeficientes, e usando esses 4 coeficientes a gente vai montar 4 equações. Veja bem, do lado esquerdo da equação, se a gente fizer essa integral aqui usando essa função f de x, a gente tem integral de a até b de c0 mais c1x mais c2x ao quadrado mais c3x elevado ao cubo dx. Isso tem que ser exatamente igual, no caso em que eu tenho f de x um polinômio de grau até 3, isso tem que ser igual a a1 que multiplica f de x1, então vai multiplicar c0 mais c1x1 mais c2x1 ao quadrado mais c3x1 ao cubo, mais a2 que multiplica isso tudo. Então fica mais a2 c0 mais c1x2 mais c2x2 ao quadrado mais c3x3 ao cubo. Aliás, c3x2 ao cubo. Aliás, c3x2 ao cubo. Então, fazendo a integral do lado esquerdo, a gente fica com c0, que multiplica b menos a, mais c1, que multiplica b2 menos a2 sobre 2, mais c2, que multiplica b3 menos a3 sobre 3, mais c4, que multiplica b4 menos a4 sobre 4. Aliás, aqui eu já fiz direto, então a gente não precisa colocar os limites inferior e superior. Isso tudo tem que ser igual a... Vou colocar o C0 em evidência. Então, C0 que multiplica A1 mais A2. Mais o C1 em evidência, C1x2, C1x1 vezes A1 e A2. Então fica A1x1 mais A2x2. Mais C2 que multiplica... A1 está multiplicando x1 ao quadrado, A2 multiplica x2 ao quadrado, então A1 x1 ao quadrado mais A2 x2 ao quadrado. Opa, esse A aqui é maiúsculo. E por fim o C3, ele está multiplicando os A's e o x elevado ao cubo, então mais C3 A1 x1 ao cubo mais A2 x2 ao cubo. Então, quando a gente compara os dois lados dessa equação toda aqui, a gente observa que o valor de b menos a tem que ser igual ao valor de a1 mais a2, porque eles estão multiplicando o coeficiente c0. Portanto, a1 mais a2 é igual a b menos a. A1x1 mais a2x2 tem que ser igual a b2 menos a2 sobre 2. Essas duas expressões têm que ser equivalentes, porque elas estão multiplicando c1. Então ficamos com A1x1 mais A2x2 tem que ser igual a B2 menos A2 dividido por 2. Agora, comparando o que multiplica o C2, a gente tem A1x1 ao quadrado mais
A2 x2 ao quadrado tem que ser igual a B3 menos A3 sobre 3. E por fim, comparando esse valor aqui com esse, ficamos com A1 x1 ao cubo mais A2 x2 ao cubo tem que ser igual a B4 menos A4 sobre 4. Então esse daqui é o nosso sistema de equações. A gente estabelece que os valores de x1 e x2 eles têm que estar entre B e A. E como ele é um sistema de 4 equações, mas de terceiro grau, de ordem 3, ele pode chegar a ter 3 soluções. Então só nos interessa essas soluções aqui. Ele tem as seguintes soluções. A1 é igual a B menos A sobre 2. A2 também tem o mesmo valor, B menos A sobre 2. x1 tem o valor de B menos A sobre 2, que multiplica menos 1 sobre raiz de 3, mais B mais A sobre 2. E x2 tem valor B menos A sobre 2, que multiplica 1 sobre raiz de 3, aqui ele é positivo, mais B mais A sobre 2. Essa daqui é a quadratura de Gauss, com 2 pontos, né? A gente está usando x1 e x2. E a gente também pode estabelecer esses valores, que é o que a gente vai fazer na quadratura de Gauss-Legendre, quando está de menos 1 até 1, de f de x dx. Então isso vai ser aproximado como sendo o A1 e A2 têm o mesmo valor, B menos A sobre 2, então aqui dá 1 menos menos 1, dá 2 dividido por 2 dá 1, então a gente fica com 1 vezes f de x1, então f de... O x1 aqui vai ser b menos a sobre 2, que dá 1 mais 1 sobre 2 dá 1. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 3, e b mais a sobre 2 é 1 mais menos 1 sobre 2, que dá 0. Então aqui vai ser 1 vezes f de menos 1 sobre raiz de 3, mais o A2 também tem esse valor, 1 vezes f, a gente já sabe que isso daqui dá 1, isso daqui dá 0, f de 1 dividido por raiz de 3. Esses são os valores aqui usados na quadratura de Gauss-Legendre.